Se você alguma vez encontrar esta planta, mantenha-se longe. Bem-vindos aqui! Você está prestes a ver as plantas mais letais que se alimentam de animais, desde uma flor que devora vertebrados e primatas, até uma planta que chora lágrimas letais. Primeiro, vamos olhar para a jarra tropical. A jarra tropical é uma das maiores plantas carnívoras do mundo e pode ser encontrada na Indonésia, Malásia e China. Esta planta é apelidada de meio-fio de macaco, porque os macacos frequentemente bebem água da chuva dela. Isso é bom para macacos grandes, mas macacos pequenos às vezes ficam presos dentro dessas plantas e são devorados. Essas plantas também capturam insetos e pequenos vertebrados, como ratos. As plantas produzem um néctar muito doce e uma cera, atraindo muitos animais para o seu interior. O néctar atrai os animais e a cera os desliza para dentro, o que significa que eles não conseguem escapar. Os animais ficam efetivamente presos no poço da planta. Com o tempo, o animal morre dentro da planta e a jarra tropical absorve os nutrientes. Esta planta é assustadora e, ao mesmo tempo, enganadora. A próxima planta carnívora, ainda mais assustadora, é a cobra lily. Esta planta cresce em locais com solo muito pobre em nutrientes, o que significa que ela precisa obter nutrientes de outras fontes, como animais e insetos. Seu nome vem de sua aparência semelhante a uma cobra, e é tão perigosa quanto uma cobra. Ela atrai animais com um néctar doce e possui muitos enganos falsos. Isso faz com que os animais e insetos pensem que podem escapar, mas na realidade não podem. As folhas da planta são parcialmente translúcidas, o que significa que qualquer inseto ou animal que tenha a infelicidade de ficar preso dentro dela ficará muito confuso. As plantas da família Bladderwort também se alimentam de animais, mas de uma maneira única. Elas são os únicos predadores que usam bolhas para capturar animais. A bolha subaquática e as folhas têm pequenas armadilhas de superfície, chamadas de gatilhos. Quando um inseto toca um desses pelos gatilho, a bolha se forma, puxando a presa com água. Isso só pode capturar e ingerir presas muito pequenas, mas o faz em velocidades incrivelmente rápidas, sendo chamada de planta mais rápida do mundo. A portuguesa sundew é uma planta carnívora que pode ser encontrada em Portugal, Espanha e Marrocos. Ela cresce em solos secos e com baixos nutrientes, obtendo todos os seus nutrientes de animais. Insetos frequentemente voam para sua pegajosa armadilha, e as folhas enrolam para prender o inseto. A planta, então, começa a se enrolar mais para aprisionar o inseto, que eventualmente morrerá de exaustão ou sufocamento. Enzimas são liberadas para decompor o inseto, retirando todos os nutrientes e alimentando a planta. A Bibulinoflora chora lágrimas de morte, nomeada após a mulher grega antiga Bibális, que chorou tanto por seu irmão gêmeo rejeitá-la que morreu. Isso é exatamente o que acontece com os animais que encontram essa planta. A planta chora bolas brilhantes de mucilagem, um líquido doce e claro. As gotas ficam na planta, se espalhando e emitindo uma cor de arco-íris ao sol. A planta é atraente, mas mortal para insetos, que ficam presos na mucilagem. As folhas coloridas liberam enzimas que digerem os insetos e extraem seus nutrientes. O trigger plant libera um gatilho quando algo toca sua flor, cobrindo qualquer inseto com pólen. Isso deixa o inseto totalmente atordoado. Incrivelmente, a planta pode fazer isso em 15 milissegundos. A planta também produz mucilagem, fazendo com que pequenos insetos grudem em suas partes. Suas folhas, então, liberam enzimas, matando esses insetos. Esta planta também é encontrada na Austrália e possui mais de 300 espécies diferentes. A mocassin plant emite um perfume doce que atrai insetos para suas armadilhas em forma de mocassim. Assim que entram, esses insetos não têm escapatória. As armadilhas de mocassim são translúcidas, confundindo os insetos e os fazendo se cansar mais rápido, resultando em uma morte mais rápida por exaustão. Os insetos são então lentamente digeridos pela planta. Alguns insetos chegam a ficar inconscientes enquanto tentam escapar. As Genlisia
também conhecidas como plantas de parafuso, se alimentam de protozoários usando folhas muito especializadas que, apesar de parecerem inofensivas, são venenosas. Elas são encontradas na África, América Central e do Sul. A Waterwheel Plant é uma planta aquática carnívora chamada de planta subaquática mais impiedosa do mundo. Ela usa uma armadilha para capturar pequenas criaturas subaquáticas, e as armadilhas podem se fechar muito rapidamente, prendendo insetos ou peixes pequenos. Isso acontece em milissegundos, sempre que algo se aproxima da armadilha. As armadilhas se comportam como se tivessem seus próprios cérebros, capturando todas as criaturas aquáticas próximas. Quando essas criaturas do mar morrem, todos os nutrientes vão para a planta. Finalmente, temos a Venus Flytrap, uma das plantas carnívoras mais famosas. Encontrada em todo o Zewa, ela fecha suas armadilhas ao detectar qualquer coisa dentro delas, seja um inseto, um animal pequeno ou até mesmo um dedo humano. Recentemente, tornou-se uma tendência as pessoas comprarem essas plantas para suas casas, sendo uma ótima maneira de se livrar das moscas durante o verão. Apesar de comuns, as Venus Flytraps são estranhas ao pensar sobre isso, parecendo bocas alienígenas com dentes pontiagudos. Elas são ainda mais brutais do que outras plantas carnívoras, capturando suas presas em garras. O interior da armadilha tem um néctar doce que aciona as pequenas espinhas da Venus Flytrap. Dessa forma, a Venus Flytrap sabe que capturou algo valioso, absorvendo todos os nutrientes da presa. Surpreendentemente, essas plantas podem capturar animais gigantes, incluindo baratas e aranhas grandes. Agora é a sua vez de expressar sua opinião. Comente abaixo qual dessas plantas carnívoras você achou mais surpreendente. Obrigado por assistir. Deixe um like se você gostou e se ainda não o fez, por que está esperando? Inscreva-se no Olha Isso. Seja bem-vindos ao meu canal.